Boa noite. Tá um pouquinho fraco. Vamos aumentar mais um pouquinho. Boa noite. Amém. Deus, ele deseja que seu povo esteja assim, alegre, satisfeito de estar aqui louvando a ele e de estar aqui ouvindo a mensagem. Amém? Queridos, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, porque depois que eu comecei a pregar, eu acho que uma das igrejas que eu mais preguei foi aqui, mais até do que na Palpina. Acho que é bem a quarta ou a terceira vez que eu estou vindo para cá pregar. E sempre que precisar, a Roberta sabe que pode contar comigo para chamar para pregar. Vamos começar, né? Queridos, eu trouxe um sermão que ele tem como título Ídolos. A gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto. Será que ele só tinha no passado? Será que tem hoje? Como será que era a idolatria? Será que hoje a idolatria está dentro da igreja? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Antes de a gente abrir a Bíblia, antes de a gente começar a fazer tudo, vamos pedir orientação e entendimento, né, a Deus, para que Ele derrame o seu Espírito Santo, para que a gente possa entender tudo. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque estamos aqui hoje, Pai. E te pedimos mais uma vez uma porção dobrada do Teu Espírito, para entendermos tudo que vai ser passado aqui hoje, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa me usar como instrumento nas Tuas mãos. Te peço isso em nome de Jesus, amém. Queridos, como eu disse, o título do sermão é Ídolos. Mas o que é um ídolo? A gente pode colocar o ídolo como o amor ou paixão exagerada por algo ou por alguém. Quando a gente ama demais aquela coisa, né? O amor, quando ele é cego ou desmedido. Quando a gente ama demais, quando a gente é muito, assim, apegado e temos um objeto de adoração. A gente pode colocar também como aquilo que se interpõe entre o quê? Entre nós e Deus. Por quê? Porque quando isso se interpõe, ela tira a nossa adoração a Deus. E a gente passa a adorar aquela pessoa ou aquele objeto. E nós sabemos também que Deus, ele não permite essas coisas, né? Nós sabemos que também a idolatria, para aqueles que não conhecem, a idolatria é o culto prestado a qualquer tipo de ídolo. Não importa qual seja, é o culto prestado a qualquer tipo de ídolo. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo 20. Quem achou, diga amém. Amém. Então eu vou ler. Êxodo 20, do 3 ao 5. Lá diz o seguinte: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem a semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, a gente já viu que Deus, ele não tolera a idolatria. Deus, ele não permite de jeito nenhum que nós adoremos a qualquer outro tipo de ídolo, a qualquer outro tipo de Deus que não seja ele. Agora que nós entendemos um pouco sobre o que são os ídolos, né? Vamos ver um pouco da idolatria no passado. O primeiro ponto que a gente pode começar a falar sobre isso é que os povos antigos, né, as nações antigas, elas eram idólatras. E isso não tem como negar. A Bíblia mostra muito bem como várias pessoas antigas, elas eram idólatras, né? Abraão, por exemplo. Abraão, ele saiu da Mesopotâmia, da sua parentela, como diz a Bíblia, por conta da idolatria. O Egito era um local em que havia vários deuses. Lá, basicamente, quase todas as formas da natureza, elas eram adoradas. E alguns animais eram considerados sagrados. E Israel, o povo de Israel, né, o povo de Deus, eles aprenderam a idolatria lá dentro do Egito. Eles viveram todo esse tempo lá e eles aprenderam a idolatria
lá dentro. E quando eles saíram, eles ainda levaram isso. Por quê? Lembram quando Moisés subiu no Monte Sinai para pegar as tábuas dos 10 mandamentos a primeira vez? Ele passou o tempo lá, quando ele voltou, o que é que o povo estava fazendo? Adorando a imagem de um bezerro, né? Um bezerro de ouro. Então, eles estavam ainda com a idolatria enraigada dentro deles, né? E isso também, a idolatria, ela se tornou um terrível pecado na época do rei Acabe. A gente sabe que o rei Acabe, ele foi bastante idólatra. Obrigado, irmão. O rei Acabe, ele foi bastante idólatra e essa idolatria ela foi a causa do fracasso de muitos reis de Israel. Israel era o povo de Deus e alguns reis, eles ainda deixaram que a idolatria penetrasse no meio do povo e que continuasse lá dentro. Então, eles meio que fracassaram tendo o cargo de um rei, né? Vamos ver um pouco agora sobre os principais ídolos ou deuses daquela época. O primeiro que a gente pode falar é Moloque. Moloque, ele é o deus do fogo, né? O deus dos amonitas. E uma coisa que eu não sabia é que a imagem de Moloque, ela era feita de metal, muito grande, e ela é feita com uma barriga muito grande e oca. E ele era feito com os braços erguidos e a palma das mãos estendidas. Sabe por quê? Porque nas palmas das mãos dele eram oferecidos sacrifícios humanos e sacrifícios de crianças. Os sacrifícios humanos que eram feitos eram sacrifícios de crianças. Crianças eram mortas nos cultos a esse Deus. E o rei Acabe, ele fez a criança, os filhos dele, passar por isso. Como assim? Ele ofereceu os filhos dele como sacrifício a esse Deus, ao Deus Moloque, o Deus do fogo. E os israelitas, que eram o povo de Deus, eles participavam dessas práticas hediondas, né, podemos dizer. Eles estavam ali participando de toda aquela desgraça, de toda aquela coisa horrível. E aqui diz que o culto a Moloque, ele foi uma das principais causas do cativeiro do povo de Israel. Porque, pense comigo, Deus, ele é o criador da vida. E daí o povo dele, o povo que ele escolheu, começa a adorar esses ídolos. E além de adorar esses ídolos, começa a oferecer sacrifícios humanos, tirando a vida de crianças inocentes, né? Então Deus, ele não podia deixar isso em branco e ele permitiu que o povo fosse colocado em cativeiro. Então essa foi uma das principais causas de o povo de Deus, de o povo israelita ter sido colocado em cativeiro. O segundo nome, que é muito conhecido, é Baal. Baal, ele é o Deus Sol. Ele significa Senhor ou Possuidor. É um dos deuses, acho que diria que mais citados na Bíblia, o Deus Baal. E Baal, ele era um nome que ele estava ligado a várias regiões. Vários locais adoravam a Baal e prestavam cultos a eles. Lá na Fenícia, era o principal centro de culto a ele. Aí, para vocês terem uma ideia, nesses cultos, eles faziam diversas coisas. Uma das coisas que tinha era licenciosidade e lascívia. Coisas terrivelmente imorais, que Deus, ele abomina. Então, o seu principal local de culto era na Fenícia, e de lá, eles iam se espalhando por outros cantos. Estão entendendo? O principal local, vamos supor, um exemplo. Qual é a capital do Brasil? Brasília. As ordens do presidente de lá vai para os outros estados, né? Então, do mesmo jeito, era na época antiga. Baal, o principal local de culto era na Fenícia, e de lá eram feitos outros cultos em outros lugares, tendo assim a propagação da idolatria no meio do povo de Deus e até das pessoas que não faziam parte do povo de Deus, né, que não eram israelitas. Baal, ele era um ídolo que ele era especialmente adorado entre os cananeus. O povo cananeu tinha assim ele como Deus principal, Deus maior entre eles. E Israel, ela prostituiu-se. Você pode pensar que nesses cultos a ele, onde tinham prostituição ou lascívia,
Vocês podem pensar que o povo de Israel saía porque tinha isso. Não. A Bíblia fala que Israel, ela prostituiu-se. E eles também faziam sacrifícios de crianças inocentes a Baal. Agora, com o intuito de que eu não sei. Mas aí Deus viu que essa idolatria estava muito espalhada dentro do povo e o povo estava quase esquecendo de adorar a Deus. E o que foi que Deus fez? Deus manda Elias. E lá, Elias, lá no monte, no Monte Carmelo, ele derrotou os 400 profetas de Baal e ele mostrou para todo o povo que o Deus verdadeiro era quem? Deus de Israel, o nosso Deus. Mas mesmo assim, a idolatria começou. Outra deusa que também é muito citada na Bíblia é Astarote. Ela é a deusa da guerra, a deusa do amor, E ela era representada pela estrela Vênus ou pela lua. E ela era a companheira de Baal. Eles tinham Baal e Astarote era como se fosse a mulher dele. E nos cultos dela tinham lascívia, as mesmas coisas, lascívia, prostituição, licenciosidade e todos os pecados imorais que vocês podem imaginar. O culto que era feito para ela, ele era feito principalmente em bosques. Então aí vocês veem que os cultos que eram prestados a esses deuses era basicamente o cronograma, vamos dizer assim, era parecido com o nosso. Eles tinham um determinado dia, eles vinham e faziam determinadas coisas. Mas claro que é totalmente diferente do que a gente está fazendo aqui. Eles iam, praticavam os mais terríveis pecados, as maiores imoralidades possíveis, fora os sacrifícios humanos que eles faziam. Aí eu lhes pergunto, a idolatria, ela só acontecia no tempo antigo ou ela acontece hoje? Acontece, Então vamos ver um pouco dos ídolos modernos. O primeiro e mais conhecido de todos é o dinheiro. O dinheiro é um ídolo moderno. As ambições desmedidas, Hoje o ser humano ele anseia ter mais e mais. Quanto mais ele tem, mais ele quer ganhar. E também temos a avareza. A avareza nós sabemos que a Bíblia coloca como idolatria. A avareza é você querer aquilo que é do outro, Você querer tudo o que você acha que precisa. Nós sabemos que a avareza é uma idolatria e nós não podemos fazer isso. Jesus, quando ele vai se referir às riquezas, ele indiretamente fala de um Deus, que é o Deus Mamon. Ele era o Deus da riqueza. Se a gente abrir a Bíblia em Mateus 6:24, a gente vai ver que lá Jesus fala que nós não podemos servir a dois senhores, Porque nós vamos amar mais a um do que ao outro. E lá no final ele fala, nós devemos servir, vocês devem escolher entre servir a Deus ou servir ao dinheiro. Na minha outra Bíblia, que é na linguagem atual, ela coloca dinheiro. Eu não sei se essa daqui coloca como dinheiro, mas o Deus da riqueza era o Deus Mamon. Outros ídolos atuais que nós podemos colocar, o sexo. Mas espera ainda, não é o sexo feito por Deus, porque nós sabemos que quem criou o sexo foi Deus, para ser uma coisa desfrutada por marido e mulher depois do casamento. Mas aí nós podemos colocar o sexo no sentido deturpado, a perversão sexual, fornicação, lascívia, licenciosidade, sodomismo, homossexualismo e várias outras coisas que estão envolvidas nesse meio do sexo, Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 1:10, para a gente ver o que é que tem escrito lá. Primeira Timóteo. Quem achar e quiser ler, pode ficar à vontade. 1 Timóteo 1:10. Perjuros.
Aí são os fornicários ou sodomitas. Vamos ver o que é que vai acontecer com esse povo. Agora vamos abrir em Apocalipse 21. Amém? 21, verso 8. Lá diz o seguinte, ó. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, para todas essas pessoas, para todos esses tipos de ídolos que nós falamos anteriormente, o que é que tem preparado para eles? Lago de fogo e quê? E enxofre, que é a segunda morte. Mas os ídolos modernos não acabaram por aí. Nós ainda temos alguns. Nós temos o quê? As músicas profanas, rock e etc. Se eu fosse falar de música, eu poderia citar quase todos os gêneros aqui. Músicas e etc. A glutonaria. Glutonaria é quando são aquelas pessoas que têm o desejo de comer 24 horas. É aquele ditado que dizem que as pessoas comem para morrer, né? Algumas pessoas dizem que está comendo para morrer e não para viver. O nome disso é glutonaria. Você não precisa comer, mas você está comendo direto, comendo direto, comendo direto. E isso é um tipo de ídolo moderno. Prazeres da carne, né? As seduções do mundo. O mundo aí apresenta várias coisas que seduzem as pessoas que estão aí fora e seduzem também o povo de Deus. Hoje em dia, o mundo está seduzindo muitas pessoas e não é à toa que nós, às vezes, vemos os nossos bancos, né, as cadeiras cada vez mais vazias. Em algumas igrejas, né, em outras, graças a Deus, são cada vez mais cheios, né? Mas em outras, Satanás ainda está trabalhando, mas Deus, sabemos que Ele está preparando a resposta para tudo isso. E nós já vimos o que é que vai acontecer com esse povo. Queridos, tem um título de um sermão, que o nome dele é Cavalo de Troia dentro da igreja. Esse sermão, ele foi o último pregado pelo pastor Enoque de Oliveira, lá na Igreja Central de Curitiba. Ele pregou esse sermão lá, e a gente vai ver um pouco sobre isso, porque tem absolutamente tudo a ver com o sermão de hoje. Vamos ver algumas partes desse sermão. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Troia era uma cidade fortificada e considerada inexpugnável. As tropas gregas cercaram a cidade durante 10 anos, mas não conseguiram invadi-la. Quantos aqui conhecem a história de Troia? Beto, rapaz ali. A história de Troia ela é muito interessante porque foi uma estratégia muito bem feita pelos gregos. Como foi dito aqui, Troia ela era uma cidade muito grande, com muros gigantescos e inexpugnáveis, né? Era muito difícil de entrar nela para derrotá-la. É tanto que os gregos eles passaram 10 anos e não conseguiram. Mas aí eles bolaram um plano, eles bolaram uma estratégia para derrotar essa cidade, para destruí-la. O que eles fizeram? Eles fizeram um enorme cavalo de madeira, e eles foram guerrear, e eles levaram esse cavalo. E eles botaram lá e foram guerrear. Quando os troianos vieram para cima deles, eles montaram uma estratégia de sair, como se eles fossem os derrotados. Eles desistiram da guerra. Eles recuaram e deixaram o cavalo lá. Algumas pessoas dizem que os gregos eles deram de presente esse cavalo para os troianos, mas não foi. Foi desse jeito que aconteceu. Eles foram para a guerra, levaram o cavalo, só que quando os troianos vieram, eles se evadiram do local e deixaram o cavalo. Os troianos viram aquilo e eles pensaram que aquilo é um belo troféu, né? De guerra, e seria uma bela história para contar para os seus netos, bisnetos, filhos e etc e tal. E eles levaram o cavalo de madeira para dentro da cidade, e eles deixaram o cavalo lá, fecharam os portões e festejaram, né, porque tinham ganhado a guerra, e foram dormir. Só que aquele cavalo, ele era oco por dentro. Por quê? Porque alguns soldados gregos entraram dentro do cavalo e estavam esperando justamente isso,
que esse cavalo fosse levado para dentro da cidade. Então eles ficaram lá dentro esperando até que toda a cidade adormecesse, né? E eles saíram do cavalo, foram bem devagarzinho, sorrateiramente até o portão da cidade e abriram os portões. Lembra do povo que eu falei que tinha fugido da guerra? Pois é, eles deram um sinal, esse povo grego veio, entrou dentro da cidade de Troia e destruiu absolutamente toda a cidade. Então eles conquistaram a cidade sorrateiramente. De fininho eles entraram ali, abriram o portão, botaram o cavalo, esperaram que as pessoas dormissem, depois eles abriram o portão e chamaram as outras pessoas e a cidade foi destruída. Isso é uma história verdadeira, muitos professores de história contam essa história, mas o que é que tem a ver? Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas Satanás ele está hoje introduzindo um cavalo de Troia aqui dentro. Não aqui dentro da igreja de São Bernardo, mas ele está introduzindo um cavalo de Troia dentro da igreja. Os nossos muros, que antigamente eram inexpugnáveis, eram difíceis de penetrar, eram difíceis de invadir, hoje eles estão sendo minados com os costumes mundanos, com as coisas do mundo. E esses muros nossos, eles basicamente não podem ser mais considerados inexpugnáveis. Mas por quê? Vamos ver agora alguns desses cavalos que estão sendo colocados e que estão sendo trazidos para dentro da igreja hoje. O primeiro deles é o liberalismo, permissivismo. Muitos hoje em dia eles desejam uma igreja que seja descontraída, uma igreja mais divertida, uma igreja que permita várias coisas. Eles buscam uma igreja que seja condescendente com o mundo. E eles até dizem que nós podemos beber um pouco do bom vinho, né? Podemos provar um pouco da inocente cerveja, um licor, um cafezinho de vez em quando não faz mal, né? Para dor de cabeça. E eles vão introduzindo mais coisas. Nós podemos usar pequenas joias, né? Anéis, correntes. Nós podemos usar um pouco de pintura, de maquiagem, tintura nas unhas, roupas extravagantes dentro da igreja. Eles vão fazendo isso e, aos poucos, esse cavalo de Troia ele vai sendo colocado dentro da igreja. Mas aí eu lhes pergunto, será que nós, como povo de Deus, podemos compactuar com essas coisas? Será que nós podemos permitir que esses cavalos de Troia sejam introduzidos na igreja? Ou será que hoje nós, como povo de Deus, estamos nos preparando para a volta de Jesus? Pelo menos é isso o que nós devemos fazer, né? Nós sabemos que nós somos chamados de povo santo, nós somos um povo eleito, um povo que foi escolhido por Deus para pregar o evangelho, para salvar pessoas e para ser salvo também. Então, se nós temos isso, se nós somos um povo de Deus, nós não podemos permitir que essas coisas entrem dentro da igreja. Nós não podemos permitir que esse cavalo de Troia seja posto aqui dentro, porque um dia nós vamos adormecer e essas pessoas que estão dentro desse cavalo vão sair e vão destruir a igreja. Claro que Deus não vai deixar que isso aconteça conosco, porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus bondoso. Mas Ele está vendo que algumas dessas coisas estão acontecendo. Outra coisa é o secularismo. Nós devemos viver como se Deus não existisse. Muitos vivem desse jeito. Ou então, muitos acreditam na filosofia do deísmo. O que é o deísmo? O deísmo diz que Deus ele existe, mas que Ele não está preocupado com o ser humano ou com a terra. Então Deus existe, mas Ele não se preocupa com o que você ou eu faz. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? Os homens hoje em dia, eles pensam assim, eles pensam que Deus existe, mas que Ele não se preocupa com o que a gente faz. Eles querem uma religião só na horizontal, só nas relações sociais e pessoais, né? Aquelas igrejas que alguns vão só para se encontrar com os amigos. Eles querem umas igrejas assim. E eles amam e se preocupam mais com seus imóveis, móveis e automóveis. Eles estão preocupados mais com isso. Há um grande espaço do mundo dentro do coração deles, mas um pouco espaço que caiba a Deus. Vocês estão entendendo? Cabe o mundo todo dentro da vida deles, mas Deus não cabe. Outras coisas, eles gastam mais tempo na televisão do que na devoção. Primeiro vem a recreação, depois a oração, né? Nós
podemos fazer todo o divertimento, nós podemos procurar os bens terrestres, depois os bens celestiais, podemos entregar nossa vida primeiramente no mundo, depois a Deus, e nós podemos nos apegar a todas as coisas que o mundo nos oferece, a todos os bens materiais que ele nos oferece. E isso não é uma coisa que está acontecendo só hoje, não. Isso aconteceu no tempo passado. Um exemplo de um secularista no tempo de Paulo era um rapaz chamado Demas. Demas, ele amou o presente século. É chamado de presente século naquela época, né? Era o presente século dele. E isso está entrando no mundo, isso está entrando dentro da igreja de uma forma muito errada. Se a gente parar para pensar, a igreja pode ser colocada como um barco que navega sobre a água. Mas o que é que está acontecendo hoje? A água está navegando dentro do barco. É isso que é para acontecer? Não. Nós não podemos permitir que o gosto pelas coisas do mundo ele se interponha acima da nossa adoração a Deus. Nós não podemos deixar que esses costumes, eles entrem na nossa vida, eles entrem no nosso lar, eles entrem dentro da nossa igreja e faça com que nós nos percamos dentro da igreja. Porque nós sabemos que existem muitos que estão dentro da igreja, participam de tudo, mas que não são verdadeiros cristãos. E aí entra mais uma coisa, mais um cavalo de Troia dentro da igreja, que são os cristãos nominais. Nós somos cristãos só de nomes. Como assim? Nós somos aqueles tipos de cristão que tem uma tradição. Eu só vou para a igreja porque minha família já foi da igreja, minha família é da igreja, então por isso eu vou. Nós acreditamos, estamos aqui, mas não praticamos. Nós vemos para o culto, estamos aqui escutando eu falar, e quando sai lá fora não pratica nada. Isso é ser um cristão nominal. E isso está entrando dentro da igreja. As coisas do mundo, né? Nós não devemos, queridos, imitar o mundo nos seus costumes, nos seus atos, em relação a músicas, filmes, novela, tudo. Nós não podemos imitar o mundo. Não vos conformeis com este século. Nós não devemos viver como se o mundo fosse nosso. Nós moramos nele, mas a nossa pátria não é aqui. Nós sabemos disso, que nós não podemos viver como se esse mundo fosse nosso, como se esse mundo fizesse parte da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso aconteça, porque a partir do momento em que isso começar a acontecer, você imperceptivelmente vai começar a se afastar de Deus. Você vai começar a se afastar cada vez mais. Mas é só uma musiquinha. Mas é só uma roupa, é só uma maquiagem, é só um esmalte, é só um gasto a mais. É com essas pequenas atitudes que muitos hoje em dia se afastaram da igreja. Preferiram obedecer ao mundo do que obedecer a Deus. Nós sabemos que é mais difícil obedecer a Deus. Não podemos dizer que é fácil obedecer a Deus, porque não é. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Mas o que é que ele diz? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu por nós. Então nós devemos ter o esforço para compensar isso por ele. Porque ele venceu, ele veio para o mundo, ele morreu por nós, ele nos deu a salvação, e aí agora a gente vai agradecer a ele amando ao mundo? A gente vai agradecer a ele fazendo as coisas que Satanás quer que a gente faça? Ou a gente vai agradecer a Deus pregando o evangelho, fazendo aquilo que ele quer que a gente faça? Porque nós sabemos que ele ainda não voltou, porque nem todo mundo conhece o evangelho. Nós somos felizes aqui porque somos adventistas do sétimo dia e acreditamos que nós temos a verdade. Não porque somos adventistas, mas porque a nossa verdade está onde? Na Bíblia, a palavra de Deus. Acreditamos na palavra de Deus como única regra de fé e prática. E por isso nós temos que viver isso. Mas nós temos vivido isso? Você tem vivido essa única regra de fé e prática? Você tem falado de Deus para as pessoas? Você tem tido a oportunidade? Oportunidade eu sei que você tem tido, mas você está agarrando isso? Temos que analisar essas coisas, né? Porque nós sabemos que Satanás ele está trabalhando contra nós cada vez mais e nós não podemos deixar. Eu tenho uma coisa para dizer, e eu acho que todos aqui sabem. Nós temos
podemos dizer que nós somos uma lâmpada. E nossa lâmpada, ela está cada vez se apagando mais. Ela está se apagando mais e mais. Nós precisamos do azeite, né, que é o Espírito Santo, para acender essa chama dentro de nós. Falta, hoje em dia na igreja, falta amor, falta fé, falta fervor, falta participação dentro da igreja de todos. Falta o entusiasmo de pregar o evangelho. Nós sabemos que a igreja primitiva, os apóstolos, eles se sentiam felizes por pregar o evangelho. Eles se sentiam tão felizes que eles diziam que não eram dignos, eles não se achavam dignos de morrer pelo evangelho, por causa do evangelho. Falta isso aqui dentro da igreja. Nós necessitamos hoje de várias coisas, mas as duas principais são o arrependimento e a mudança. Nós precisamos de uma reforma espiritual, porque isso é um seguido do outro, tá? Não pode ser primeiro a reforma e depois o arrependimento. É nessa ordem. Primeiro o arrependimento de tudo que você fez, de tudo que você tem feito, e depois a mudança, a reforma espiritual. Mas não saia daqui achando que eu estou dizendo que depois que você se arrepender, você não vai mais pecar, não. Você vai pecar sim. Depois que nós nos arrependemos, nós vamos ser mudados. Vamos continuar pecando, mas nós vamos pecar menos. E nós vamos entender que o pecado, ele é apenas uma mancha, que um dia vai ser limpado do nosso coração, vai ser limpa do nosso coração. Então nós temos que buscar esse arrependimento. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, com esse cavalo de Troia dentro da igreja. Por quê? Porque se nós formos lermos em Apocalipse, nós vamos ver que antes da volta de Jesus, vai haver um acontecimento chamado de sacudidura. O que é sacudidura? Sacudidura vai ser literalmente o peneiramento do povo de Deus. É nessa situação, é nessa ocasião que nós vamos ver quem são os verdadeiros cristãos. Quem são as pessoas que não permitiram que esse cavalo de Troia entrasse na igreja, que entrasse aqui hoje. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, nós temos que tomar cuidado de verdade. O que é que a Bíblia diz? Dois estarão trabalhando. Um será levado e o outro deixado. Dois estarão na cama. Um será levado e o outro deixado. Nós precisamos entender que essa mudança, ela deverá acontecer primeiramente no nosso coração. Ela deverá acontecer primeiramente no nosso coração. Quando eu digo no nosso coração, é a nossa mente. Nós primeiro temos que entender. Eu tenho que mudar. Não nós. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ser mais cristão. Eu tenho que ser um cristão de verdade. Eu tenho que praticar aquilo que eu leio. E se eu não leio, eu tenho que começar a ler. A partir de hoje. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E nós sabemos que Ele vai voltar. E eu digo uma coisa para vocês. Se preparem. Ele vai voltar. Mas Ele quer que nós nos preparemos. E recai sobre nossa cabeça uma responsabilidade muito maior. Porque nós conhecemos a verdade. Nós temos a verdade. E se eu tenho a verdade, eu tenho que pregar para outras pessoas. Então, Jesus ele vai voltar em breve. Que nós estejamos preparados para esse grande acontecimento. E que nesse dia você possa dizer para Deus: Senhor, está aqui minha família e está aqui as pessoas que eu preguei, para quem eu preguei e que eu estou trazendo aqui hoje para te apresentar. Então que todos os dias a gente possa pedir isso no nosso coração e que a gente possa colocar em prática. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas uma coisa é você passar por uma dificuldade sozinho, outra coisa é você passar por uma dificuldade com Deus. Então que nós tenhamos a partir de hoje esse pensamento. E é por isso que eu escolhi aquele verso: eis-nos pronto. Que esse seja o nosso cântico de todos os dias, que nós estejamos prontos para receber o galardão, para receber a volta de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e cantar ele mais uma vez?
Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, nós neste momento te agradecemos por termos a oportunidade ainda de vir ao teu templo, te adorar e ouvir a tua palavra, Pai. Senhor Deus, eu te peço nesse momento que nos ajude, Deus. Nós neste momento percebemos que existe em alguns locais um cavalo de Troia introduzido por Satanás, Pai. Mas nós sabemos que a força de Satanás não se compara com a força que o Senhor tem, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso para cada um de nós. E o Senhor está disposto a mudar as nossas vidas. Se outrora permitimos que esse cavalo entrasse nas nossas vidas, na nossa casa, que Deus, agora o Senhor possa tirá-lo, que o Senhor possa remover as coisas que estão nos atraindo para o mundo, que nós possamos fazer como Paulo e corrermos para o alvo, né? Para que o Senhor possa nos dar a coroa da vida no final desta corrida, Pai. Nós sabemos que existe uma batalha e que Satanás ele está furioso porque o final dele se aproxima. Que o Senhor possa nos preparar e que nós possamos também preparar outras pessoas para esse grande dia, Pai. Mais uma vez te peço perdão pelas nossas falhas e te peço uma bênção especial sobre esta igreja, Pai, sobre este bairro. Que ela possa continuar sendo uma luz para todas as pessoas que passam e que olham para cá para dentro, que elas possam sentir o desejo de um dia entrar, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar aqui. Eu te peço isso no santo nome e doce de Jesus. Amém.